Paz do céu, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. A carta de hoje, no nosso Momento da Bíblia, é a de 1 Pedro. Pedro escreve 2 cartas, esta é a primeira delas. E ele vai endereçar esta carta para os cristãos hebreus, ou seja, judeus, que estavam localizados na Ásia. Já havia chegado a Boa Nova até a Ásia, já haviam algumas igrejas lá, haviam muitos missionários que viajavam por ali, faziam todo o trabalho de divulgação das boas novas, e Pedro então manda uma carta para o fortalecimento destas igrejas. Quem é esse Pedro? Pedro é o apóstolo Pedro, Simão Pedro, que esteve com Jesus. Este é o autor da carta de 1 Pedro. Nós não temos certeza de onde ele estava quando escreveu a carta, porque depois que a igreja estava estabelecida em Jerusalém, eles faziam inúmeras viagens entre as igrejas e eventualmente voltavam para Jerusalém. Mas imagina-se que Pedro não estava numa dessas viagens, em verdade, Pedro estava em Roma nesta época. Esta é uma das hipóteses que se coloca. A data é de 60 depois de Cristo, portanto, nós já temos aí um caminhar muito grande em relação ao tempo em que a mensagem estava sendo distribuída pelo mundo conhecido. Uma coisa que se coloca quando deve-se estudar o livro de 1 Pedro é que ficou uma situação um pouco delicada e às vezes um pouco confusa entre Paulo e Pedro, o relacionamento entre esses dois. Os dois tinham personalidades muito fortes, eles tinham um ministério muito grande e eles eram pessoas de relevância para a igreja. E alguns achavam que Paulo tinha ideias diferentes de Pedro. Pedro e Paulo não concordavam sobre alguns fundamentos cristãos. Nada mais injusto do que isso. Paulo e Pedro eram únicos neste sentido das mensagens, no sentido das ideias cristãs que deviam ser propagadas naquela época. Pedro, para nós, quando nós lemos os evangelhos, para nós, ele aparece sempre como uma pessoa corajosa, impetuosa, fazendo as coisas sem pensar, fazendo as coisas depois tendo que consertar o que tinha feito. Ele era impaciente e era também ambicioso. Então, este era o Pedro dos evangelhos, enquanto Jesus ainda estava aqui. Uma vez que Jesus tinha feito o seu ministério, tinha feito a obra redentora, quando ele ascende aos céus, nós vemos um Pedro diferente. Nós vemos um Pedro que havia recebido o batismo do Espírito Santo e que estava agindo de uma forma muito mais coerente com o Evangelho. Era um Pedro paciente, era um Pedro confiante, era um Pedro amoroso, mas nunca deixou de ser um Pedro corajoso. Ou seja, aquilo que estava interno em Pedro foi apenas lapidado, foi melhorado para que ele pudesse fazer a obra. A mensagem aqui é uma mensagem de fortalecimento. Amados, sempre que nós estamos falando aqui de fortalecer, enfim, tenha em mente que os cristãos, eles estavam num ambiente que era totalmente adverso, era totalmente contrário. Eles passavam muitas dificuldades e, principalmente, eles eram perseguidos. Era uma perseguição diária, era uma perseguição em todos os momentos, por conta desta fé que eles estavam professando. Então, nos primeiros tempos, sempre haverá perseguição, sempre haverá tentação, sempre haverá dificuldade.
e as cartas estão aqui exatamente para este fortalecimento. Como hoje acontece em alguns lugares. Né? Em alguns lugares, os cristãos ainda são perseguidos e muito violentamente, muito profundamente perseguidos. Uma outra situação que é mencionada, que é mensagem da carta, é a paciência que nós devemos ter para sofrer pela mensagem, pela fé, por aquilo que nós professamos. Tá? A nossa paciência, ela tem uma retribuição, que é a alegria de sermos do corpo de Cristo, de sermos participantes da família de Cristo, para que nós possamos, com o nosso comportamento, com o nosso ser, glorificar a Deus. E aí, óbvio também que havia um intuito, um objetivo de desfazer estas ideias que algumas pessoas tinham de que Paulo e Pedro eram inimigos, que Paulo e Pedro ensinavam coisas diferentes. Então, isso é um erro, isso não é verdade, e essa carta serviu também para corrigir esse erro. A carta ela está dividida em 4 grandes partes. Então, no primeiro momento, ele fala sobre o enfrentamento do sofrimento por causa da fé, tendo sempre em vista que lá no final nós teremos uma vida em glória com Deus. Portanto, a salvação ela merece ser levada em consideração, e quando nós passamos sofrimento, o que nós perdemos versus o que nós ganhamos é pouco. Então, a gente perde pouco em relação àquilo que nós ganhamos, em relação à salvação. Sofrer para a glória de Deus é estar em santidade, porque se nós sofremos porque estamos em santidade e estamos seguindo o caminho, isso não é sofrimento, isso é galardão para nós lá na frente. E no sofrimento nós temos comunhão com Deus, com certeza, porque Deus está conosco em todos os momentos, mesmo que a nossa vida tenha sofrimento, tenha percalço, tenha dificuldade, tenha perseguição ou qualquer outra situação que esteja assemelhada a esta. E aí, ao final, nós temos o prêmio, nós temos o ganho, né, que é a glória na eternidade com o nosso Deus. Amém, amado? Bons estudos!